Olá, está no ar o Alerj Debate. Vamos discutir hoje a proposta de emenda constitucional que quer reduzir a maioridade penal de 18 para 16 anos. A PEC foi aprovada pela Câmara dos Deputados em Brasília, mas ainda precisa de mais uma votação antes de seguir para o Senado, onde também vai ser votada em 2 turnos. O tema ganhou um contorno ainda mais polêmico porque a aprovação aconteceu apenas 24 horas depois da votação de uma proposta semelhante que havia sido rejeitada pelos parlamentares. Eu vou conversar sobre esse assunto com a deputada Marta Rocha, presidente da Comissão de Segurança Pública da Alerj, e com o deputado Marcelo Freixo, presidente da Comissão de Direitos Humanos. Bem-vindos, obrigada pela presença. Gostaria de começar com um posicionamento dos senhores, primeiro deputada, sobre o tema, qual é a opinião, a favor, contra e por quê? Como policial civil, eu quero dizer que eu sou contra a redução da maioridade penal. E ter passado mais de 30 anos em delegacia me mostra que o que a gente tem que ter é a garantia da punição. A redução pela redução não vai garantir a não realização da prática do delito pelo adolescente ou pelo autor maior de idade. Eu digo sempre que há uma sensação de impunidade. Eu até consigo entender isso, mas a gente não tem que trocar a punição pela vingança. Não é isso que a gente está buscando. O que a sociedade tem que buscar é a efetividade da lei penal. O que a sociedade tem que buscar é a efetividade do ECA. O que a sociedade tem que buscar é medidas preventivas que afastem o jovem da criminalidade. E aí a gente tem que investir em educação, a gente tem que investir em políticas públicas, né, voltadas para a juventude, a gente tem que investir, né, na efetividade das ações judiciais, dos resultados das investigações. Então, eu acho que o que a gente está buscando nesse momento, nesse país, é vingança. E isso não vai resolver o nosso problema. Deputado. Não, eu concordo integralmente com a Marta. Eu acho que justiça não pode ser confundida com vingança e a gente vive uma crise da democracia quando essas coisas se misturam, né? E aí eu acho que, para não repetir, mas tentando complementar, por que eu sou contrário à redução da idade penal? Porque, além de ser muito grave a sua consequência, ela é ineficaz. Ela é ineficaz. Ela é grave para a juventude, para uma determinada juventude, né? Por que ela é grave para uma? Porque não existe uma única juventude, você tem juventudes. As desigualdades mostram que as juventudes são organizadas, com perspectivas, com realidades muito distantes, muito diferentes. Tem uma determinada juventude que será atingida por isso. E é exatamente a juventude que mais precisa ser tratada, mais precisa ser cuidada. Hoje, quando você olha para violência, quando a gente fala de violência, quem é a fundamental vítima da violência? Todos os estudos apontam que as principais vítimas da violência são os jovens, pobres, negros, moradores de periferia e de favela. Evidente que a violência atinge a todos, atinge quem está na Lagoa Rodrigo de Freitas, mas os estudos apontam que, majoritariamente, as vítimas da violência são jovens, pobres e negros. É só olhar o número de homicídios. Quem é morto, quem está perdendo a vida, são esses jovens. Essa medida é uma medida que atende a uma sensação de insegurança. Está correta, Marta? Agora, essa sensação de insegurança, ela não corresponde a essa realidade. Ela tem que ser tratada. O medo tem que ser tratado. Porque senão ela se reveste de vingança e de violência. A gente acabou de ver agora uma pessoa no Maranhão ser espancada até a morte, amarrada num poste, né, como nos tempos da escravidão, e espancada até a morte. Isso não pode ser aceitável. Isso vem da ideia de que você não acredita mais no Estado, você não acredita mais nas instituições e você faz a justiça com as próprias mãos. Isso é muito grave. Isso não fortalece a democracia. Isso não resolve absolutamente nada. Mais importante que isso, o sistema carcerário brasileiro, ele pune. A sociedade, não é verdade que a sociedade brasileira não pune. Temos a terceira população carcerária do mundo. Terceira população carcerária do mundo. Mais de 600 mil presos. Nenhum país do mundo cresce a sua população carcerária como a do Brasil cresce. Então se pune, sim. Agora, pune quem? A punição não é apenas a privação da liberdade, no caso. Pelo contrário. E mais do que isso, a reincidência do sistema penitenciário é de mais de 70%. Muito maior do que nas medidas socioeducativas. Então o que a gente está fazendo? A gente está pegando algo que está dando errado e está ampliando o que está dando errado. Então é uma medida ineficaz. É nesse sentido também que, para além do debate da vingança, do sentimento do medo, que tem que dar tanto. Por que a sociedade tem tanto medo? De onde se produz esse medo todo? E o medo, enfim, ele tem que ser respeitado nas pessoas, mas a medida movida só pelo medo gera uma vingança que não nos traz bom resultado.
Mesmo nos casos de crimes, os considerados crimes hediondos, os senhores são contra? Eu consigo entender, tá? E eu também consigo entender essa sensação que faz com que as pessoas busquem outras opções. Eu acho que a sociedade é dinâmica e a lei deve ser dinâmica. O que é confuso é que o ato social, ele sempre se antecipa à lei. A lei, ela não consegue caminhar ao mesmo tempo que o ato social. A lei geralmente é reativa. Ela é reativa. Eu consigo compreender esse momento que a sociedade está vivendo, né? É um momento de angústia, é um momento que a sociedade acha que já perdeu o time, a sociedade acha que já está tarde, precisa fazer alguma coisa. E é nesse sentimento que a gente toma as decisões erradas. Claro. Que a gente toma essa sensação. Mesmo sendo uma decisão da maioria. Mesmo sendo uma decisão da maioria. Que é um bom debate que é um bom debate, mas não quer dizer que seja é da democracia, claro, né? Mas não quer dizer que seja decisão... pela emoção. É movido pela emoção. E a ideia da maioria, Marta, só para completar, a população da Alemanha apoiou o nazismo. Exatamente. Naquele momento. Naquele momento a maioria era favorável ao governo do Hitler. Nem por isso aquilo foi algo bom. Então, o que a gente tem que se debruçar nesse debate. O que eu acho que o jovem de hoje é diferente, tá? Eu não gosto desse discurso, né? De que vamos pensar no que faltou para esse jovem, porque eu sempre olho para a minha história, que é uma história de quem veio do subúrbio, da escola pública, de dificuldade financeira. Eu não acho que tem uma fórmula matemática, né? Claro que não. Eu vejo pessoas assim que têm todas as dificuldades do mundo, têm uma vida corretíssima. Eu vejo pessoas que têm tudo na vida e desde o primeiro momento têm a vida toda errada, não é isso? E mesmo nessas questões dos crimes mais graves, essa questão do crime hediondo, nós vivemos aí num dos estados do interior do Brasil, a questão do estupro daquela menina, o quanto foi cruel, né? E o quanto a gente buscou essa recente decisão. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte, se não tratar o que vai fazer com essa população, porque a prisão é assim, nós dizemos, olha, eu não quero mais conviver com você. Sim, eu pego aquela pessoa, né? Tá? Você bota lá e esquece. Esquece. Eu ponho ali, e aí, vai acontecer o quê? Daqui passou 5 anos, 10 anos, 20 anos, eu vou fazer o quê com essa pessoa? É só olhar para o sistema penitenciário hoje, né, entendeu? Marta? O grau de reincidência então, hoje é de 77%. Sabe, tudo bem, vamos fazer isso? um processo de migração, vamos dizer assim, vamos começar a pensar, né, talvez no aumento, como se tentou aí trabalhar com essa questão, o governo federal tentou aumentar o tempo de permanência, foi uma iniciativa. Mas se não ficar com esse olhar de pensar o de day after, o que vai acontecer depois que eu cumprir esse prazo, nós não vamos estar mudando. Porque, na verdade, Marta, assim, quando vai ser mais do mesmo, né? Mais tempo lá dentro para não resolver nada. Quando você pergunta sobre o crime hediondo, a gente pensa o seguinte, na cabeça da população tem a ideia da impunidade, que não é real, não corresponde à realidade. O Brasil se pune muito. Não, as penas não são penas curtas, ao contrário do que as pessoas imaginam, as penas são longas. Agora tem um outro debate, o que representa o tempo da pena? Porque 1 ano é pouco, 1 ano é muito, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 10 anos, depende das condições com que essa pena ela é cumprida. Né? Porque, na verdade, se você convive com a tortura, se você convive com o abandono, se você convive em condições precárias, o que representa 1, 2, 3 anos pode, na verdade, representar algo irreversível. E, na verdade, a gente convive hoje com um sistema penitenciário absolutamente fracassado. Não tem investimento, convive sim com a tortura sistemática e permanente, todos os documentos fiscalizadores mostram isso, não tem perspectiva, não tem. O número de presos que trabalha e que estuda é mínimo, é reduzido, porque não tem investimento para isso. São lugares onde a gente esquece as pessoas lá dentro, a reincidência é grande, a gente está alimentando uma violência futura, num futuro breve, então é irresponsável pensar em aumentar o sistema penitenciário do jeito que ele está, em qualquer situação. Primeiro, a ideia de crime hediondo. O número de crimes hediondos cometidos por esses jovens é reduzidíssimo. E vem diminuindo ao longo dos anos. Vem diminuindo. Números? A gente tem números. Aliás, só queria fazer a propaganda, a gente lá pelo mandato fez uma cartilha, quem quiser pegar depois pode pegar lá no gabinete da gente, sobre a redução da idade penal. E tem números. Alguns números, Marta, são muito impressionantes. São números oficiais do próprio governo. E eu vou dizer muito rapidinho. De 12 a 18 anos, onde inclusive já existe punição prevista pelo ECA, né? Só para vocês terem uma ideia, de 2002 a 2011, significativa redução dos atos violentos praticados por esses jovens. Homicídio diminuiu de 14,9 para 8,4.
cometidos pelos jovens, diminuiu nos últimos anos. Latrocínio de 5,5% para 1,9%. Estupro de 3,3% para 1,0%. Lesão corporal de 2,2% para 1,3%. Então tem redução dos crimes graves cometidos por isso ao longo dos anos. Qual é a razão, então, de pensar na redução da idade penal? Ela não responde a uma realidade, pelo contrário. E você vai jogar no sistema penitenciário, não tem o menor efeito. E, na verdade, o que a gente tem que pensar é o seguinte, os 3 anos de internação fechada que é previsto, o que acontece nesses 3 anos? Porque esses 3 anos podem ser o suficientes, ou não. Depende do que acontece a cada dia. Se não tiver esse investimento e esse olhar, não vai adiantar a gente pensar em 3, 10, 15 anos, porque a gente não sabe do que a gente está falando. Mas o senhor, um pouco sendo advogada do diabo, o senhor acredita que um jovem de 16 anos que mata uma pessoa a facadas, ele tem como reverter esse quadro? Olha, tem como reverter qualquer quadro. Eu acredito até que deputados corruptos podem deixar de ser. Né? Tem vários quadros que a gente pode reverter. Eu acho que a ideia de uma conta, senão você vai estabelecer, por esse raciocínio, você vai estabelecer a pena de morte, você vai estabelecer a prisão perpétua, você vai estabelecer algo que a gente vai dizer o seguinte, essa pessoa não tem jeito. Quem vai dizer isso? Quem vai dizer isso? A pena não pode se basear nesse sentimento, nessa lógica que existe. Com 16 anos ele sabe o que faz? Claro que sabe o que faz. Com 15, com 14, com 13, sabe o que faz. A questão não é o do discernimento. Até porque a redução da idade penal tem outras consequências que a gente vai ter que debater, porque, por exemplo, se a responsabilidade penal tem 16 anos, tem que liberar a bebida para quem tem 16 anos. Você tem que liberar, por exemplo, que ele vai dirigir aos 16 anos. Você não vai poder pegar uma garota de 16 anos que esteja na prostituição e dizer que existe exploração sexual. Tem consequências graves nessa medida que ninguém está debatendo e que a gente tem que debater. Não é uma questão de discernimento. Claro que tem discernimento. A questão é o que fazer com isso. O que você faz com um garoto que dá uma facada num assalto? Né? Bota 10 anos numa cadeia e esquece, daqui a 10 anos aconteceu o que com ele? Deputada... Se você tivesse me feito essa pergunta... Sim, pois não. Eu responderia essa pergunta durante 30 anos. Eu passei 20 anos em delegacia. Sim. Cada vez que me apresentavam um fato que eu tinha que decidir sobre a liberdade de uma pessoa, e a liberdade é o bem maior depois da vida, eu sempre me colocava na situação daquela pessoa. E o que eu desejava ter se eu tivesse naquela pessoa? Eu queria que eu fosse julgada de acordo com a lei. Se eu tivesse essa pergunta, o que eu desejaria para esse jovem? Que ele tivesse, né, se aquele jovem fosse um sobrinho meu, já que eu não tenho filho, eu queria que aquele jovem tivesse todas as oportunidades de se recompor na vida. Que aquilo fosse um momento difícil da sua vida, mas que ele tivesse a oportunidade de se recompor. Então eu acredito na possibilidade de você se modificar. Então, eu acho que é isso, eu acho que a gente tem que ter uma política pública, um sistema socioeducativo, que se esse jovem que está lá, ele não passou pelo sistema educacional como deveria, ele não tem uma família estruturada como a gente tem, tá? Ele tem que, se ele vem de uma classe privilegiada, tem alguma coisa equivocada ali, porque as pessoas hoje, elas querem ter. Elas não querem cuidar dos seus filhos, elas querem ganhar dinheiro, elas não querem amar, não querem perder tempo com seus filhos, porque educar é muito difícil, educar leva tempo. Então eu acho assim, a gente tem que sempre se colocar no lugar do outro para a gente entender o que a gente pode desejar para o outro na nossa medida. Aí a gente vai conseguir entender o outro. Obrigada, deputada. Obrigada. A gente vai para um intervalo rápido, voltamos já já. Só um minutinho, não sai daí.